Boa noite, empreendedores. Boa noite a todos que nos ouvem aqui na Rádio Universitária FM 102.1 e também pelo YouTube e Instagram do Mova-se Empreendedor. Se você quer nos ver ao vivo, é só clicar lá no canal do YouTube do Mova-se Empreendedor e nos ouvir também aqui pela Rádio 102.1. Hoje vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária, que está todo mundo querendo saber. Vamos entender um pouquinho como é que vai funcionar a transição da reforma tributária com o doutor Márcio, que está aqui com a gente, o doutor Márcio Nobre, e que é o advogado especialista na área tributária, né, doutor? Vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. E depois temos duas empreendedoras aqui da LIB Decorações, elas que fazem decorações para eventos, festas e tudo mais. Então fique aí ligado que você vai conferir já a entrevista com elas. Primeiro vamos ler as nossas notícias da semana. Boa noite a todos. Já deixa seu joinha, se inscreve no canal. Deixa sua pergunta também para o Dr. Márcio. Essa transição vai demorar mais ou menos uns 85 anos, né? Então vai demorar um pouquinho, né? 50 anos é garantido. 50 anos é garantido. Você vai ter que ensinar, então, outra pessoa para fazer tudo, até terminar, né? Mas vamos ler, então, a primeira. O Programa Brasil Mais Produtivo já alcança 57,5 mil MPEs, né? Médias e pequenas empresas, e mostra resultados expressivos na visita do Alckmin. Esse programa ele é um programa para pequenas, médias, microempresas de todos os estados aí do Brasil, para aumentar a produtividade, reduzir custo operacional, impulsionar faturamento, etc., né? E aí já atingiu, o programa já atendeu mais de 57 mil micro e pequenas empresas, 38 mil dessas de comércio e serviço e 19 mil do setor industrial. Então, você que tem uma micro e pequena empresa, você tem a chance aí de ter esse impulsionamento aí do governo, né? Para dar aquele start aí para sua empresa, né? Muito bacana. Principalmente, com esse programa, conseguimos um aumento de 42% em produtividade, menos 93% na movimentação interna e mais de 40 mil de retorno, 40 mil reais de retorno anual. Né, o faturamento duplicou aí o lucro líquido. Então, quer dizer, um programa que realmente fez sucesso, e você que é empreendedor, não deixa de conhecer o pessoal do Sebrae, já que esse programa é feito em parceria com o governo federal e também com o Sebrae, gratuitamente para empreendedores. Corre atrás, que tem muita oportunidade chegando para quem é empreendedor e para se manter, né, bonitinho, em destaque, né? Reciclar um pouco as ideias. Lá pôr no Google mesmo, né? Brasil Mais Produtivo no Google, que já vai aparecer o site. E eles vão te dar todo o apoio técnico, consultoria, gestão, financiamento, subsidiado. Então, é um bom impulsionamento aí para a sua empresa, né? Bacana. A outra aqui muito importante para você que está devendo aí, não é legal dever. Então, empreendedores podem renegociar dívidas com descontos de até 70%. Então, saiu um edital aí, né? Publicado em 3 de junho, permite renegociações de dívidas ativas na União até 4 de março de 2025. Isso é para quem está devendo a parcelinha da MEI, os impostos. Da vida, né? Para quem está devendo imposto. Então, descontos aí de até 70%. Em juros e multas. Em juros, multas, encargos para MEI e médias e pequenas empresas, né? Então, é só você entrar aí também na internet, acessar a internet e saber como você pode renegociar essa dívida com o governo, porque não é legal ficar devendo, né? Só uma parte aí desse caso. O endereço é regularize.gov.br. Regularize.gov.br. Esse é o endereço que o pessoal pode entrar com seu certificado do Gov, né? Bacana. E ver as opções que ele tem de parcelamento e quais descontos que ele consegue ter. Porque o desconto e o parcelamento é de acordo com o valor, né? Os valores de dívida, acordo com o valor. Então é só
Só para esse adendo aí, para Claro, facilitar para o maravilha. ouvinte, né? Pô, Perfeito. Melhorou muito. Perfeito. Ó, aí o prazo de adesão vai até 30 de setembro. É. Então é importante já correr lá. Você que está com dívida nas parcelas do DARF, do MEI, dos impostos aí para micro e pequenas empresas, corre atrás, aproveita o desconto e o parcelamento. Aproveita, não fique devendo, porque isso acaba gerando muitos problemas para a empresa, né? Não é muito legal. E a última notícia aqui, ó, mentorias superam cursos e viram estratégia de crescimento para pequenas e médias empresas. Então, parece que as pessoas hoje, os empresários, não estão mais querendo ficar comprando curso, porque o curso ela tem mesmo que pegar para ler, para ver e fazer. Então, ela prefere alguém mentoria, alguém ensinando, alguém do lado dela, ensinando aquele tipo de conteúdo e já fazer na prática, porque ela vai conseguir muito mais e já botar na prática na empresa dela, né, aquele conteúdo que ela está buscando, né? Estatísticas falam que 73% de aproveitamento prático em resultado real, né? Comparado com para quem compra curso, só 21%. Então, Realmente, muito importante isso, né? porque as pessoas às vezes estão sem tempo de ficar estudando, vendo aulas, etc e tal. Quer aprender uma coisa mais objetiva e na prática, né? Sem E pensar. falando nisso, né, meu Isso. amigo? Falando nisso, nós aqui do Mova-se Empreendedor estamos lançando o Desafio do Empreendedor para você que está nos ouvindo na Universitária FM e também pelo nosso canal do YouTube. Você que é empreendedor, tem dificuldade de lidar com as redes sociais, não sabe o que criar de conteúdo, gostaria de aprender a tirar uma foto melhor, fazer um vídeo melhor, né, entender como é que faz as questões de impulsionamento. Então, nós lançamos aqui um desafio para que você, empreendedor, consiga superar tudo isso, aprender a gravar um vídeo, aparecer na câmera, tirar fotos legais dos produtos, né, fazer campanhas, fazer realmente conteúdo, né, para suas redes sociais. Então, você vai aprender tudo isso, vai ser durante o mês de julho, tá? Serão 2 aulas presenciais aqui no Mova-se, no estúdio do Mova-se, para aprender na prática com a nossa equipe, dando todo o auxílio. Com o celular, você vai aprender tudo o que precisa para rede social, inteligência artificial, como utilizar. Então, quer participar com a gente? Vão ser aulas presenciais, mais 2 aulas online e também conteúdos e exercícios diários que você vai receber aí direto no seu WhatsApp, tá? Então vai ser um mês para todo mundo se dedicar a entender as redes sociais, entender como é que funciona, como é que tem um canal no YouTube, como é que eu faço conteúdo no Instagram, como é que eu faço impulsionamento, como é que eu faço o Google, né? Quero fazer uma foto dos meus produtos, não entendo muito bem. Com o celular, com a nossa equipe e com a nossa participação aqui, todo mundo, você vai conseguir superar tudo isso e brilhar nas redes sociais. Então, ó, clica lá, www.movaseempreendedor.com.br/desafio. Você vai entrar lá, fazer sua inscrição, pode parcelar, o valor não é caro, é uma pizza por mês ali para você conseguir fazer um trabalho bacana e aprender realmente como é que funciona a rede social. Ah, mas eu tenho agência já, não tem problema. Vem, aprende, que a sua agência até vai gostar que você aprenda melhor fazer conteúdo. Ou então mande alguém da sua equipe, tem uma empresa, um monte de vendedor, corretor de imóveis. Vem para cá esse desafio com a gente e sair daqui especialista em rede social e conteúdo, tá bom? Quem não viu, veja o episódio anterior, né, da semana passada, com a Carla e com a Andresa, que elas falaram, mesmo tendo agência, exatamente, elas têm que fazer esse tipo de conteúdo que é importantíssimo, né? Maravilha. Então, doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Doutor, que é o nosso colunista aqui no Empreenda News, da parte tributária, para que você que é empreendedor fique sempre bem informado. E a gente sabe que a reforma tributária foi aprovada, algumas coisas ainda precisam de regulamentação, como o doutor mesmo disse, né? Mas nós temos um prazo de transição para que toda a reforma entre em vigor, e esse prazo de transição vai andar com 2 sistemas ao mesmo tempo. Então eu queria que o doutor explicasse para a gente um pouquinho, para deixar os nossos empreendedores mais tranquilos, né? Que organizar um tipo de imposto já é difícil, agora vai ser os 2 ao mesmo tempo. Como é que vai funcionar isso, doutor? É verdade, Fabrício. Ótima noite, né? Em primeiro lugar, todos os ouvintes da Rádio Universitária, todos que estão aqui no estúdio, todos que estão ouvindo, meus familiares que
provavelmente deve estar ouvindo agora. Muito O Martinelli já mandou aqui mensagem que está ouvindo, já temos coluna dele aqui. Maravilha, Exatamente. maravilha. Ô Fabrício, a transição ela vai funcionar. Tem dois tipos de transição. Um que vai afetar a sociedade em geral e outro que vai afetar somente os entes federativos. Ok. O que vai afetar a sociedade em geral, ela vai durar aproximadamente 7 anos. 7 a 8 anos. 7 anos. O que vai afetar os entes federados, que são as prefeituras e os estados, vai durar 50 anos. 50 anos para entrar em vigor. Essa não nos interessa muito. Tá. Porque vai ser a questão de repartição Da verba, né? da verba, como é que vai ficar, os ajustes, dependendo da região de que está cada estado ou cidade. Então, essa vai durar 50 anos. Essa é que vai acabar com a guerra fiscal, né? Com essa coisa mais de estado contra estado, essa história toda. Né? O que vai acabar com a guerra fiscal, ela já vai ser... Imediata. Já vai ser imediata, Tá. a partir de 2026. Perfeito. Porque qual que é a ideia? É que a tributação seja no destino da mercadoria, no destino do serviço. Não importa onde foi fabricado, Não importa onde está a sede da empresa. Então, isso sim vai acabar com a guerra fiscal e vai simplificar a arrecadação. Perfeito. A transição para nós, contribuintes, né, para nós que vai sentir na pele... A gente que paga. Né, ela realmente vai ser uma transição e vai ser uma transição bem tranquila. Só para vocês terem uma ideia, a partir de 2026 vai ser a alíquota teste. Então, o impacto vai ser 0,1, por exemplo, da CBS e acho que 0,9 do IBS. Que são os dois impostos que vão sobrar no final, né? E não vai ter acréscimo nesse primeiro momento. Vai ser destacado na nota fiscal essas alíquotas, mas não vai ter recolhimento. Ela vai substituir, por exemplo, a CBS. O que entrou de CBS de 0,9 vai abater, vai diminuir do PIS e COFINS, vai abater dos outros. Então, ou seja, vai ficar neutro. É só o período de teste. Então, esse primeiro ano, totalmente teste. A partir do segundo ano, aí sim começa a ter realmente impacto. Mas qual que é a ideia? A transição e a reforma geral como um todo, ela foi estruturada de forma que ela não vai aumentar a carga tributária sobre o consumo. Isso é o mais importante, né? O que significa isso? Hoje, a carga tributária está em média uns 32%, né? Em 2024 foi 32% do PIB. Então, ela não pode, no geral, passar disso. Como é que vai ser feito isso? Vai ter uma análise todo ano pelo Senado Federal e vai calibrar as alíquotas da CBS e da IBS para que não passe e nem diminua muito também a carga tributária. Não dá para diminuir porque já está comprometido. Precisa da arrecadação, né, para fazer, para prestar os serviços do Estado, Sim. né, hospitais, Pagar estradas, dívida. pagar dívidas e também fazer o remanejamento também de riquezas, né? Então esse é um ponto interessante. Será que esse dinheiro vai ser mais bem utilizado pelo nosso governo ou vai continuar a mesma coisa? A utilização aí já é outros 500, né? Eu tô trabalhando aqui no mundo, no fantástico mundo de Bob mesmo. Perfeito, né? Perfeito. Na né? utopia. É claro que, por isso até da transição, né, vai ter aí anos para a gente ir ajustando. Então, por exemplo, a ideia é diminuir as disputas administrativas e judiciais. Então, impacta diretamente, por exemplo, a minha prestação de serviço, que é focado em tributário. Certo. No próprio litígio da coisa. né? Mas eu não me preocupo com isso. Não me preocupo com isso, até porque já tem aí uns 20 e poucos anos na área e tiveram vários ensaios, né? E de simplificação, mas sempre houve disputas. Sempre houve contribuintes, por exemplo, que está em dívida, como a gente citou aí nas notícias do Regularize, ela também vai precisar de uma assessoria ou contábil, Sim, jurídica, para assessorá-la, para ajudá-la. Então, ou seja, sempre vai ter trabalho para a gente. E então, essa transição vai vai aumentar muito mais o trabalho de vocês, né? Porque vai gerar com certeza mais disputa também, mais acompanhamento, mais prevenção. Muito mais dúvidas, né? Vai surgir muitas dúvidas. De fato, vai surgir muitas dúvidas. Porque é um assunto difícil, né? Não é um assunto fácil. Você fala siglas e tal, não é um assunto fácil para qualquer um entender, né? Não é. Só para você ter uma ideia, quando eu estava fazendo o rebranding da marca lá do escritório,
a gente fez um estudo, né, na área tributária. De todas as áreas jurídicas, aqui, uma das que tem menor profissionais que atua com esse serviço é o tributário. Olha só. Tem bastante civil, trabalhista, criminal. Agora, o tributário é uma das que tem menos. É porque é uma área Menos realmente... É bem nichada. Delicada, né? É, bem nichada. Então, a transição, eu não vejo com maus olhos, né? A transição vai ser um impacto tranquilo. Ela vai adicionando alíquotas aos poucos, né? E vai substituindo pelo antigo. E eu acredito bastante de que realmente não vai ter distorção, vai ter realmente um equilíbrio fiscal, não vai sobrecarregar o produto interno bruto. Mas a gente não pode esquecer que é o seguinte: para equalizar os tributos para todos, alguém, de certa forma, vai pagar um pouco mais e alguém vai pagar um pouco menos. Sim, porque é uma mudança de lógica. Né? Então, é uma distribuição. Então, quando a gente fala, não vai aumentar a carga tributária, não quer dizer, então eu estou tranquilo, não vai aumentar o imposto para o serviço que eu presto. Não é isso que eu estou dizendo. Pode ser que ele vai pagar um pouco mais, porque alguém vai pagar um pouco menos em outra atividade. Por exemplo, atividade hospitalar, atividade de remédios. Ou seja, que são serviços essenciais, a tendência é tributar menos. E os serviços mais supérfluos vai aumentar a tributação. E muita empresa acabava mudando de estado, né? Porque acabava tendo um benefício de imposto menor, etc. Você acha que mudando isso, igualando tudo, vai ter alguma migração de empresas para outros lados? Até o momento, se continuar do jeito que está, por questão tributária não vai ter mais mudanças. Motivo, vou mudar para o Amazonas, né? Apesar que eu estou citando a Amazonas, mas a Amazonas a Zona Franca vai continuar a Zona Franca. Continuar. Então lá ainda vai ser um atrativo. Mas tirando a Zona Franca de Manaus, outros estados, então é conhecido, por exemplo, casos do Espírito Santo, por exemplo, tem bastante incentivo fiscal. Não vai fazer muito sentido mudar lá por questões tributárias. Não vou fazer a fábrica lá só para ter uma isenção de imposto. Então vai ter que ter outros benefícios para puxar o empreendedor. Então, vai dar, por exemplo, terras, né? Espaço, isenção de aluguel ali por um tempo. De algum... Ou, vou melhorar o porto, né? O porto de Vitória. Então, para atrair os importadores, para que eles se estabeleçam aqui, eu vou modernizar. Então, ou seja, vai ter que investir mais em outras coisas que não seja o tributário. Porque o tributário... indiretamente vai acabar dando O tributário era mais fácil. O que os estados faziam? Emitiam um decreto autorizando um incentivo. Falou assim, você não vai pagar ICMS aqui por 10 anos. Tá? Então, guarda esse número. A legislatura dura 5 anos atualmente, não é isso? 4, né? 4 anos. 4 anos. Aqui eu estou já pensando na reforma. Reforma política, que vai ser 5, né? E não vai ter mais reeleição, né? Esse é um outro caso. É verdade. É um outro caso. Então, desculpa, voltando, são 4 anos. Então, ele edita um decreto para vigorar durante 10 anos um incentivo fiscal de ICMS. Aí muita gente vai para lá, ou ficticiamente se estabelece o CNPJ lá, mas a fábrica continua em São Paulo, por exemplo. Sim. Então, só para a nota fiscal circular para lá. Então, estava acontecendo muito isso. O que os estados que se sentem prejudicados fazem? Eles entram com um pedido no STF de inconstitucionalidade desse decreto. Aí o que acontece? O STF demora aí para julgar esse decreto. Passa 4, passa 5, passa 6. No 8º ano ele julga. Os 4 anos daquele governo que editou o decreto, ele não vai ter efeito nenhum. Ele cumpriu o papel dele, levou a empresa para lá, gerou o benefício. Levou a glória. E o outro que está assumindo, vai assumir a bronca. Por que bronca? Porque vai ter efeito retroativo isso. E ele vai ter que recolher tudo isso de novo. Quem se beneficiou dessa isenção... Não, e o problema é para o contribuinte. Para a empresa. Quem se beneficiou dessa isenção vai ter que recolher retroativo o período que por exemplo, foi 0, tem que pagar ICMS. Olha só. Então, assim, quer dizer, é uma grande armadilha. É uma armadilha. É uma armadilha. A empresa que faz isso... E aí quem está atual, no caso de uma prefeitura dessa,
Aí a oposição bate e fala, aí, ó, ele entrou, saiu todas as empresas daqui, né? Aí vira essa guerra. Porque o governo que editou aquilo não está lá mais para falar, não, eu vou te recompensar de alguma outra forma. Aí é um outro governo, de outro partido. Então isso agora vai acabar. A promessa é que... Teoricamente... que acabe isso, né? O que já foi aprovado até agora é para acabar, porque a premissa principal é que destina. Tá. É pro destino, então tanto aqui... faz o imposto, até porque não vai existir mais ICMS. Então. Porque tudo aqui você tenta se dar um jeitinho, né? Então, sendo tudo igual, não tem... A ideia é essa. Porque então, tem isso, né? A fábrica está aqui em São Paulo, alguém do Ceará fez uma compra. Então, ele vai pagar a CBS, o IBS, e o produto dessa arrecadação proporcional ao estado do Ceará vai para o Ceará. São Paulo não vai receber. E isso muda uma coisa também, né, doutor? Por exemplo, na região a cidade de Barueri, ela recebe um imposto gigantesco porque as maquininhas de cartão de crédito, etc., são lá. Então o imposto retém ali. Agora não, vai ser no destino. Você sabe qual imposto que é? É o ISS. Então, o ISS, São Paulo brigou muito por isso. E São Paulo conseguiu fechar essa torneira. O que São Paulo fez? Eu não me recordo o ano. É capital, estou falando da cidade, né? Eu não me recordo o ano, mas ele exigiu que todo prestador de serviço, não importa de qual cidade, que fosse prestar serviço para algum contribuinte, algum cliente de São Paulo, ele era obrigado a se inscrever na prefeitura e recolher o imposto. Olha só. Então, São Paulo, o que eu sei acho que foi a única cidade que fez isso. Entendi. O resto fica refém. Eu vi uma reportagem que a Barueri está preocupada porque ela não vai ter mais esse imposto das empresas de cartão de crédito, de não sei o quê, porque vai ser tudo no destino. Isso é bom porque descentraliza um pouco também esses recursos, né? Com certeza. E ao mesmo tempo fica essa lacuna desse dinheiro que já vem para a cidade, né? E não vai vir. Mas lá só tem Alphaville também. Tem o estádio da Leila lá também. Com certeza com subsídio desse com certeza. Então, por isso até que vai ter essa transição dos 50 e poucos anos aí. Para ninguém se machucar, né? Não pode ser muito rápido isso. Para compensar esses municípios. Então, resumindo, para o empreendedor, para a empresa, vai ter então de 6 a 7 anos aí de transição, onde as duas sistemas vão caminhar juntos. Uma transição que promete ser suave, né? Mas o que a gente recomenda, né, para as empresas? A empresa tem contratos de longo prazo e contratos que prevê, por exemplo, os pagamentos e já está prevendo alguns impostos nos contratos. Reverem esses contratos, né, para atualizar de acordo com os novos tributos que vão incidir. Sim. Porque, por exemplo, a gente acredita que não vai ter uma distorção muito grande, mas dependendo do setor que você atua, por exemplo, geralmente serviços, a tendência é aumentar a carga tributária dos serviços. E você tem um contrato, não sei, ou com alguma empresa de fornecimento de serviços de longo prazo e está prevendo que vamos abater o ISS, né? Vamos abater o PIS e COFINS, rever esse contrato e atualizá-lo para de acordo com os novos tributos, porque ele corre o risco de acabar tomando um prejuízo no meio do caminho, porque a carga tributária dele vai aumentar e ele não vai conseguir repassar para o consumidor. Então, para a gente finalizar essa última dúvida, como é que fica, quais setores vão ter aumento de carga e quais setores vão ter diminuição? Não está definido todos os setores que vão ter aumento, não, mas em média, os setores de serviços, em geral, exceto os serviços essenciais, que são os hospitalares, né? Mas, em geral, o resto do serviço, a tendência é ter um aumento de carga tributária. Então, cabeleireiro, restaurante, lavanderia, o cara que é eletricista... A decoração de festa. A tendência é aumentar. Claro que... Não tá bom para ninguém. Vai ser analisado, né? Cada setor... Para fazer a regulamentação. Após esse 1 ano de teste, por exemplo, se é um serviço essencial para um cabeleireiro. E de qual o público dele? Se for um público de alta classe, vai ter um tipo de tributação.
Então, vai de acordo com o preço dos serviços que oferece. Entendi. Entendeu? Então, a pandemia mostrou que o salão de beleza foi considerado depois de um tempo essencial, né? Porque você precisa cortar cabelo. Exatamente, é essencial. Então, vai ter que ser analisado sempre com base nessas premissas. A essencialidade, carga tributária menor. Supérfluo, maior. No caso, por exemplo, o médico, ele não é hospitalar. Na consulta dele, ele vai ter aumento, será? A tendência é que não, né? Porque é um serviço essencial. É essencial. Né? A tendência Mesmo não estando dentro de um hospital, mas ainda... Advogado, por exemplo. Advogado tem uma tendência um pouco de aumento, mas eles vão, após o período de testes, eles vão analisar também a questão se vai reduzir, por exemplo, a contabilidade, advocacia, e vai ter algumas reduções de alíquota, mas de acordo com as faixas também. Quem está no Simples, quem não está no Simples. Isso também vai balizar. Vai. E aí vai morar o lobby. A OAB está trabalhando já bastante. Trabalhando para não ter uma alíquota muito forte. Mas ainda bem que vocês ainda têm um conselho, né? Publicidade. Não tem o que fazer. Eu sei que a agência de propaganda já era caro, vai mais alto. Se aumentar mais, é duro. E não dá para repassar tudo, né? Não fica inviável. Sempre absorve. Fica inviável. Sempre absorve. Se você for repassar isso, ninguém fecha contrato. Bom, doutor, quero agradecer mais uma vez a presença aqui. Doutor Márcio Nobre. Fala as redes sociais, doutor, caso alguém tenha uma dúvida. Perfeito. Então, no Instagram é Márcio Nobre, @Márcio Nobre PJ. No Instagram, Facebook e no LinkedIn também é esse mesmo. Márcio Nobre PJ. Maravilha. Márcio Nobre PJ. Muito obrigado pela oportunidade. Ótima noite a todos. Obrigado, doutor. Obrigado. E aguardo no próximo mês a nova coluna aqui do doutor Márcio Nobre, que todo mês vai estar aqui com a gente falando sobre reforma tributária, trazendo esse conteúdo fantástico aí para orientar todo mundo que está com dúvida. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. E agora vamos para a coluna do professor Marcos Martinelli, que vai falar e vem toda semana aqui, né? Manda seu recado sobre educação financeira. Então você que está aí nos ouvindo na Rádio Universitária 102.1 e também no Mova-se Empreendedor aqui no YouTube, quer vir assistir a gente, vem aqui. E no Instagram também no Mova-se. Então fique de olho aí, ou escute, né? A coluna do professor Marcos Martinelli sobre educação financeira. Amigos do Empreenda News, é o professor Martinelli falando sobre educação financeira. Nos primeiros programas, nós falamos sobre orçamento, sobre consciência de classe, sobre a separação da sua realidade com os desejos, os sonhos, e a necessidade da gente ter isso muito em plano consciente para traçar planejamento e objetivos e metas que façam sentido para você, que tenham um propósito a ser cumprido. É isso que nos motiva. E para reforçar esses propósitos, vamos lembrar que quem tem uma razão, quem tem um porquê, ele enfrenta qualquer como. Ou seja, eu tendo um objetivo, um propósito, isso facilita a construção da minha caminhada junto a uma prosperidade financeira. Então nós já falamos em você ter consciência do seu orçamento, consciência do seu estilo de vida, se está ou não adequado à sua classe socioeconômica, saber o que é sonho, né, e o que é a sua realidade, e a partir dessas economias que pode te transformar no primeiro momento em poupador e em um segundo momento um investidor, essa consciência precisa ser retomada. E o programa de hoje eu queria dizer sobre reforçar essa consciência. E aconselho você fortemente a ler, ouvir, estudar sobre aspectos filosóficos da vida. O dinheiro, ele não é a centralidade, o dinheiro é um meio para se atingir um objetivo. E como que você se fortalece para que isso aconteça? Lendo, estudando, de preferência material de cunho ou de base filosófica. Por quê?
Porque a filosofia busca identificar as realidades, para além dessa fumaça, da ilusão das redes sociais, o que tem de essência, o que tem de verdade quando eu leio uma notícia, quando eu leio uma publicidade, quando eu recebo uma oferta do setor financeiro, eu tenho que ter a mente preparada para distinguir o que é marketing, do que é desejo, do que é realidade, do que é verdade. E leituras e conteúdos de base filosófica vão te ajudar nessa caminhada. Até a próxima!